A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui é o evangelista Wagner Silva e eu quero te dar as boas-vindas porque você está no canal Wagner Silva Oficial, direcionado às lições da Escola Bíblica Dominical. Já estamos aí no terceiro trimestre do ano de 2020, numa edição especial da CPAD. Hoje nós iremos entrar aí já na nossa segunda lição, é isso mesmo, o despertamento espiritual, o milagre. Antes de entrarmos na lição, irmãos, eu quero ratificar aqui, sobre o nosso certificado virtual. Eu não sei se os amados viram um vídeo informativo sobre esse certificado, É o certificado de participação da Escola Bíblica Dominical. Como você vai receber esse certificado? Simples, participando conosco das nossas videoaulas. Entrando no nosso canal, você assiste aí as videoaulas e lá embaixo você vai deixar aí o seu nome e a sua presença simbólica, para que eu saiba que você está participando da nossa Escola Bíblica Dominical. No final do trimestre, eu vou enviar para você esse lindo certificado da Escola Bíblica Descomplicada, tá bom? Então participe, compartilhe para que a mensagem de Deus, a palavra do Senhor seja alcançada aí por mais vidas, tá bom? Então te espero lá no nosso canal, aproveite isso aí e inscreva-se, acione aí as notificações e dê o seu like. Eu estava pesquisando sobre isso, irmão, sobre o like, Quando você aciona aí o joinha, o YouTube, ele divulga, o seu vídeo para mais pessoas. Então esse é o intuito de que a palavra de Deus seja cada vez mais alcançada por outras pessoas. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então, irmãos, vamos para a nossa lição, a lição de número 2, que tem por título o despertamento espiritual, um milagre. Lição do dia 12 de julho de 2020. Você sabe que a gente aí está estudando sobre uma lição que fala a respeito do cativeiro babilônico, E na aula passada a gente abordou sobre a oração, o despertamento da oração de Daniel. Na verdade, a gente abordou sobre essa temática aí da oração de Daniel. Daniel é despertado a orar, porque o povo está cativo em Babilônia e o cativeiro já está chegando ao seu final. Então Daniel ora para que haja um despertamento, na vida do povo. Então nós estamos estudando aí sobre os princípios divinos em tempos de crise. É bem sugestivo, a temática da lição para os dias atuais que nós estamos vivendo. Haja vista que essa lição foi dada lá no ano de 1993, é uma reedição, da CPAD para esse trimestre, e a gente vai estudar aí sobre a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual. Então a gente vai entrar aí depois no papel de Neemias, no papel de Esdra. Enfim, a gente vai ser bem edificado com essa lição. A lição de hoje fala sobre o milagre, O comentarista coloca o despertamento espiritual como um milagre. Então a gente vai ver aí as anuâncias, desse milagre na vida do ser humano. Vamos lá, texto áureo. E isto digo, conhecendo o tempo,
que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Verdade prática: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Leitura bíblica em classe está aí no livro de Esdra, capítulo 1, do 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, de 1 ao 13. Eu vou ler Esdra, capítulo 1, alguns versículos, e assim a gente prossegue na nossa lição. Vamos lá. Esdra 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazendas, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estavam no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Bom, a leitura bíblica de Esdra e Neemias já está falando sobre o retorno do cativeiro babilônico, assim conhecido como cativeiro babilônico. Quando os medos e persas invadem a Babilônia, o cativeiro já está no seu final, já está se findando. E o cativeiro medos e persas vai ser aí o finalzinho, do cativeiro babilônico. Você percebe que Ciro, ele percebe que ele é um canal de bênção, para a vida do povo. Então ele tinha todo o direito de continuar com o povo como escravo. Ele tinha todo o direito de continuar, usando aquele povo para o seu proveito próprio. Mas ele vai ser despertado pelo Senhor para agir diferente. Ele é despertado para que, ao invés de permanecer com o povo no cativeiro, ele pudesse, assim, libertar o povo e deixar o povo voltar para a sua terra. Assim sendo feito, Ciro também vai enviar condições para que o povo pudesse reconstruir o templo, que foi destruído pela invasão de Nabucodonosor. Então, além dele libertar o povo, ele também cede ao povo condições para que o povo pudesse
reconstruir o templo. E assim sendo, ele também devolve todos os utensílios da casa do Senhor levado por Nabucodonosor. O que vale a pena ressaltar, irmãos, na leitura bíblica em classe, é que a gente vai ver na lição que nem todo o povo voltou para Jerusalém, né? Alguns foram despertados para subir. E qual era o propósito, o propósito principal dessa volta? Era do povo voltar para reconstruir exatamente o templo do Senhor. Então a gente vai ver aí no objetivo geral da lição e reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. De onde vem o despertamento, não é verdade? Qual é a origem do despertamento espiritual? Nós temos os objetivos específicos que nós vamos estudar, explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais, enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Amém? Vamos lá. O decreto de Ciro, irmãos, o decreto de Ciro já estava lavrado, na verdade. Ele passa pregão por todo o reino, né, anunciando a libertação. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa parecia ser bastante difícil. A maioria dos judeus estava acomodado à vida na Babilônia e não estava disposto a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Então, nesse processo, somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho da tamanha tarefa que era de voltar e reconstruir o templo. Quando a gente olha para os dias de hoje, é exatamente isso, ou essa semelhança de despertamento que precisamos nesses tempos difíceis, né? Parece que nós estamos acomodados, na verdade. Estamos aí à mercê, né, da nossa situação e nos acomodamos com as situações da nossa vida. Vamos lá. Introdução. Nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Então vale a pena ressaltar e explicar que o despertamento espiritual emana do próprio Deus, tá? Ele não vem, ele não é gerado, ele não é despertado do próprio homem. Eu vou me despertar. Não. O despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus, tá? Então, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, quem despertou Ciro, né, quem levou Ciro a tomar a atitude, né, de libertar o povo, de terminar com o cativeiro, foi o próprio Senhor. Então, o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo, tá? Então, é Deus que dá o despertamento. É Deus, sabe, que através da sua vontade, é Deus que coloca, né, através do Espírito Santo, esse despertamento na vida do homem. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, o versículo de número 12, do livro de Isaías, né? 26:12. Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então Isaías está dizendo que todas as obras que foram feitas porque Deus, né? Deus fez em nós, tá? Então, quando Deus desperta, ele desperta para que haja uma cooperação com ele através de sua obra. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas
e calculadas. Mas o despertamento espiritual é coisa de Deus. Amém? Então vamos lá. Mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Então, o próprio Deus desperta Ciro, né? Há um despertamento para que o povo fosse liberto. Então, sem esse despertamento vindo de Deus, com certeza Ciro não libertaria o povo do cativeiro babilônico, né? Então, haja vista que nós, como instrumentos, nós, como homens, mulheres de Deus, devemos aproveitar esse despertamento quando chega na nossa vida. Porque o despertamento, como a gente disse lá na aula passada, é o quê? É sair de um sono profundo, de um estado de sono, de um estado de sonolência, de paralisação, não é verdade? De dormência, ou seja, é acordar, né? É despertar para a realidade espiritual em que se vive e que estamos vivendo, tá? Então vale a pena enumerar as finalidades do despertamento. Para que eu fui despertado? Né? Para que Deus me despertou? Para que Deus, né, me tirou desse sono, dessa dormência? Para quê? Para ficar, né, vagando, não é verdade? Então vamos enumerar. Primeiro, as finalidades do despertamento. Número 1, a primeira finalidade do despertamento era restaurar a restauração nacional de Israel como nação, tá? Você sabe que Israel como nação já não existia mais por causa de toda a destruição babilônica, por causa do cativeiro, a nação estava fora de sua pátria. Não existe nação sem pátria, né? Então, a primeira coisa desse despertamento foi a restauração nacional de Israel. Então Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominando pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse o desígnio divino relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes, né, de tudo isso acontecer. Esse despertamento, né, ele é embutido, como a gente leu, embutido dentro do espírito do homem, né? E Ciro vai ser mais convencido ainda, porque o próprio Isaías já tinha escrito, né, cerca aí de 180, 200 anos, alguns falam 180, outros 200 anos, sobre Ciro, tá? Então aqui no capítulo 44, versículo 28, quem diz Ciro? Quem diz de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Então, antes de Ciro nascer, antes de a nação de Israel ir para o cativeiro babilônico, Deus já havia registrado sobre Ciro, para fundamentar, né, para trazer solidez, base naquilo que Ciro iria realizar. Então Deus, ele é maravilhoso, irmãos, né? Antes mesmo das coisas de Deus acontecer na nossa vida, já está escrito, já está fundamentado, né? Mas só acontecerá no tempo oportuno aí. Então Deus realiza a sua vontade usando a quem Ele quer, né? Ele usou Nabucodonosor para levar cativo o seu povo, né? Então, por Nabucodonosor,
o povo foi escravizado e levado à Babilônia. Por Ciro, o povo é liberto para voltar à sua terra. Então, você vê que os propósitos e desígnios de Deus, eles não são meramente coincidências, né? Deus não trabalha por coincidência. Deus trabalha por propósito, tá bom? Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor. Começava assim uma restauração nacional do povo de Israel. Então a libertação tinha um propósito de reconstruir o templo, depois o povo pensaria em si mesmo, tá? Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar aos ídolos, tá? Então, irmãos, aqui a gente vê a segunda finalidade aí, que era a restauração espiritual de Israel. Por quê? O povo agora estava sem terra, sem pátria, e espiritualmente o povo estava em uma decadência. Por quê? Porque assim como muitos tiveram a sua fé guardada, alimentada, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, tantos outros, né? Tiveram a sua crença, a sua fé fundamentada no Deus de Israel, mesmo estando em terra estranha, eles não cederam ao paganismo, à idolatria, à imoralidade que existia dentro de Babilônia. Então, quando Deus permite a volta, Deus quer trazer de volta a restauração nacional da nação e também restaurar espiritualmente a espiritualidade de Israel. É isso que vai ser feito por Esdras, na verdade, quando ele ajunta todo o povo e lê ali os pergaminhos e trazendo de novo o povo à presença de Deus. Tá? Então Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Ou seja, quando Ciro permite a volta da nação, todo o povo está livre, todos podem voltar, mas não é isso que acontece, né? Por isso que nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca à orientação divina. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo, tá? Então, você vê que mesmo o povo, né, estando livre, alguns não quiseram obedecer a esse despertamento espiritual, tá? Então foi exatamente isso que aconteceu. O povo, mesmo tendo sido liberto, alguns preferiram não retornar para reconstruir o templo nem a cidade, tá bom? Então a gente... Por quê, irmãos? Pensa num estágio de nostalgia quando um prisioneiro está preso, né? Passou lá 20, 15 anos preso, encarcerado, e agora chega o alvará de soltura, pensa, e esse preso diz: não, não quero sair, não quero voltar, eu quero ficar aqui, né? Quero ficar. Então não trazendo uma comparação, porque até a terminologia, falando assim, é diferente, mas foi isso que aconteceu com alguns que estavam no cativeiro babilônico. Se apegaram à terra babilônica, né, entranharam-se, né, no paganismo, e quando veio a libertação, o povo simplesmente não quis voltar à sua pátria, recusando assim, né, voltar para a terra de origem. Por quê?
Porque 70 anos dentro de um cativeiro, 70 anos dentro de Babilônica, deu tempo de estruturar a vida, construir família, enfim, aqueles que, né? Então o povo já estava ali assentado, acomodado, vivendo a sua vida, que quando veio o edito de libertação, o povo já não queria mais. E outra coisa, quem iria, né, voltar para poder pegar no pesado, irmãos? Porque voltando para ajudar, voltando para Jerusalém, o que teria era trabalho, porque estava tudo destruído. Então teria que meter a mão na massa, teria que se esforçar, teria que, sabe, suar, teria que ter dedicação. E quem queria fazer isso? Foi poucos, né? O despertamento veio, mas também com ele veio a vontade do homem de querer ir e de querer ficar, né? Então hoje, irmãos, quem é que quer, sabe, levantar as mangas e trabalhar, né? Eu digo trabalhar na obra do Senhor, edificar, né, a igreja, a casa de Deus, enfim, com seu dom, seu talento, seu ministério, não é verdade? Então, o povo já estava acomodado, cruzou os braços, vou ficar aqui. Quem é que vai, irmãos? Voltar para uma terra, chegar lá só destruição, entulho, como Neemias fez, irmão, né? Como Esdras fez, tirando os entulhos espirituais do povo, enfim. Então, ficou aí, né, complicado essa volta, nem todos voltaram para poder cuidar e edificar o templo. Percebe-se, irmãos, a gente percebe, sabe o quê? Que Deus, todavia, quando ele liberta o povo, a ordem de Deus é edificar o templo e não as casas, né? Isso a gente vai ver lá em Ageu, né? Quando há aquele conflito que Deus vem a Zorobabel, enfim, Josué, e diz: é tempo das suas casas estarem bonitas, edificadas, e a minha destruída, porque o povo voltou e não se preocupou com a casa de Deus, o povo se preocupou em reconstruir a sua casa. Ou seja, primeiro era para fazer para o Senhor, depois, né, poderia pensar-se em si mesmo. Por quê? Porque o propósito de Deus era, primeiro, edificar o templo, né? Restaurar a espiritualidade do povo, para depois o povo se preocupar consigo mesmo. Então o intuito de Deus é edificar a minha e a sua vida espiritualmente, para depois a gente pensar, né, em si próprio. Então, essa foi a finalidade. Vamos lá. Vale a pena ressaltar ou ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Estamos no terceiro tópico, estamos aí encerrando a nossa aula. A finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo e persa, sob o comando de Ciro, rei da Pérsia. Tá? Então, Deus estabelece seus princípios dentro das suas finalidades, ou seja, Deus programa o tempo e determina o cumprimento dele. Tá? Então, estava tudo, irmãos, bem direcionado por Deus. Tá? Eu até comentei que o cativeiro egípcio, né, ele não tem tempo pré-determinado, né? Aliás, ele tinha um tempo pré-determinado. Quando Deus fala a Abraão que a sua semente, a sua descendência, ficaria cativa por 400 anos, né? Mas não tinha isso escrito, não tinha isso documentado, né? Deus falou a Abraão. Então, quando o povo está ali, o povo, né,
O povo sabia que tinha uma terra, o povo sabia que tinha, né, que Deus uma hora ia enviar alguém, mas aqui não, irmãos. Aqui foi avisado, aqui, né, o povo foi avisado, olha, vocês vão sofrer, vocês e o povo, ó, né? Então, Deus entra com castigo, Deus determina o tempo e agora também determina a saída, né? E qual é a finalidade disso tudo, irmãos? A finalidade de Deus de ter levado o povo cativo, né? De ter feito acontecer tudo isso, né? É para que o povo pudesse despertar, né? E de entender que servir a Deus não é brincadeira, é coisa séria, né? Então vamos lá. Então a finalidade de Deus em suas promessas, né, era aí despertar o povo, né, para de novo fazer a sua vontade, né? Deus renova as suas promessas de bênçãos, ou seja, em cada despertamento Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles a quem servem. Então, irmãos, o despertamento, ele traz renovo. O despertamento traz vivificação do homem a fim de que esse possa receber as bênçãos de Deus. Não existe, nunca existirá, né, um despertamento sem bênçãos de Deus. Então Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar apagar. Então o despertamento veio por causa da oração de Daniel. Daniel ora por um despertamento. Todavia isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós, tá? Então o despertamento traz de volta a chama da comunhão com Deus. Devemos nos manter em oração. Amém? Então, irmãos, despertamento, tá? Quando ele acontecer na minha e na sua vida, com certeza você já foi despertado inúmeras vezes. Eu não sei, perdi as contas. Quantas vezes Deus me despertou, né? Quantas vezes eu andei no sono da indolência, abatido, cansado, desanimado, né? E Deus foi lá pelo seu Espírito e me despertou, né? E a gente tem que aproveitar essa chama, tem que aproveitar esse momento, tá? Então o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto foi restabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12:44. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Ou seja, aquilo que era original continuou sendo original. Mesmo o povo voltando com outras culturas, mesmo o povo voltando com outras, né, manias, mesmo assim não houve introdução da cultura babilônica para dentro, né, do culto e dentro de suas formas, tá? O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim, né? Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os seus preceitos. Então, irmãos, que nós possamos sermos despertados para buscar o Senhor em oração e através da sua palavra. Então, quando o povo volta, aí entra o papel de Esdras, né?
entra o papel de Esdras em ler a lei, em restaurar o altar, em trazer de novo o povo à presença de Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida e que esta aula possa edificar a sua comunhão com Deus. Eu quero ratificar mais uma vez, irmão, sobre a participação, né? Para que você possa ganhar esse certificado de participação. É o certificado de participação do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então, irmãos, participe, entre no nosso canal, comente, deixe o seu nome aí para que a gente saiba quem está participando conosco e no final do trimestre a gente vai enviar para você esse certificado de participação da nossa Escola Bíblica Descomplicada. Amém? É só uma forma de agradecer a você o carinho que você está tendo conosco, aí nos assistindo, nos apoiando e compartilhando os nossos vídeos, amém? Bom, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e até a próxima aula, querendo Deus, estaremos aqui de volta para edificar a minha e a sua vida. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Fique com Deus.